Você, você mesmo que está aí me escutando, você mesmo que passou agora por esse post no Facebook, você, eu acredito que acredita em Deus, não é mesmo? Então, meu querido, escute essa palavra do próprio Senhor Jesus diretamente para o seu coração. Lucas capítulo 12, versículo 25 em diante. Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar 45 centímetros à sua estatura, um côvado, como está em sua Bíblia? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que ficais ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada fora, no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque agentes do mundo buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que haveis mister delas, que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que coisa linda e maravilhosa esta palavra. Queridos, se ao Pai agradou dar até o seu próprio reino para nós, será que Ele não vai nos dar do que comer, do que vestir, da onde morar? Meus queridos, a verdade é que hoje, quando chega final de mês, as pessoas costumam se preocupar, ficar ansiosos. Meu Deus, e agora? Será que as contas vão fechar? Será que vai dar isso? Será que eu vou poder ter dinheiro bastante para comprar coisa aqui para casa? Será que isso, aquilo, outro? Mas, queridos, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Antes, deixai vossa súplica, petição ser conhecida a Deus, por meio de súplicas, petições e ações de graças. É o que diz Filipenses 4:6. Porque não adianta ficarmos ansiosos. Toda essa ansiedade, e sendo tão solícitos, como disse o Senhor Jesus, podemos acrescentar alguns centímetros à nossa altura, 45 centímetros, vamos dizer assim? Não tem como. Quem é de nós que consegue aumentar a nossa estatura assim, desse tamanho, 45 centímetros? Nenhum de nós. Só Deus poderia fazer a gente esticar, ó. Mas, queridos, amados, então se a gente não consegue fazer simples coisa dessa, que é se esticar um pouquinho, quanto mais as outras coisas, é que o ser humano hoje, ele diz: não, tudo depende da força do meu braço, eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que correr, eu que tenho que isso, aquilo, outro, Deus dá a saúde, mas manda que a gente faça tudo. Queridos, não é bem assim. Deus não deu só saúde, Ele dá saúde e dá ajuda também. Você não tem que trabalhar sozinho, você não tem que se esforçar sozinho, você não tem que fazer tudo pela sua cabeça. Você pode sim se deixar guiar pelo Espírito Santo. Ele está do seu lado, mas o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Ele vai conversar, vai dialogar e comungar com aqueles que dialogarem, conversarem, comungarem com Ele. Talvez ele esteja aí, há dias na sua casa, há horas na sua casa, só esperando que você simplesmente com seus olhos abertos, olhando, não importa para onde quer que seja, porque a glória dele é de toda a terra, mas você simplesmente dizer: Espírito Santo, o Senhor está aqui, né? Me ajuda, Senhor. Eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Me ajuda, me dá a direção. Me faz eu fazer pelo melhor, Senhor. Abre os meus caminhos e Deus vai te ajudar. Mas Ele está esperando você. Talvez Ele esteja ali perto da sua poltrona, onde você está, aí onde você está, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Ele está aí pertinho de você. Mas Ele somente espera uma palavra sua, um liberar seu, porque Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós. E Deus é um cavalheiro. Deus, Ele não chega arrombando porta nenhuma. Ele disse: eu estou à porta e bato. Ele não chega arrombando porta de ninguém, não. Deus é um cavalheiro. Ele bate na porta, as pessoas decidem se abrem a porta para Ele ou não. Opa! E, amados, é isso, meus queridos. Eis a grande questão: o que nós vamos fazer? Se nós vamos realmente deixar Cristo comungar conosco, que nós comungarmos com Cristo ou não, é tudo decisão nossa. Por isso, hoje, vamos decidir pelo melhor. E não vamos ficar ansiosos. Veja, meus queridos, os lírios do campo, sim, lindas flores. Tais flores Deus as vestiu. E hoje elas estão lá, mas depois fenecem. E são atiradas no forno, simplesmente secam e murcham. E não se tem mais aquele brilho, aquela lindeza. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está lá no campo, mas amanhã não está mais.
Quanto mais a nós que vivemos, estamos aqui na Terra há anos. Se Deus sustenta algo que precisa tão pouco, e nós precisamos muito mais que ela de vestido, porque nós vamos usar muito mais que elas. Mas Deus as veste. Com certeza Ele também nos vestirá. E não só das vestiduras essas físicas, mas sim das espirituais. A mais necessária para a humanidade de hoje em dia. A mais necessária para que se cubram suas vergonhas, meus queridos. É verdade. É o que a Bíblia diz. Jesus disse: venha e compre de mim ouro. Compre de mim, sim, vestes brancas. Sim, Jesus disse isso. Comprai de mim colírio para os vossos olhos. E sabe o que Deus quer? Que você pague para Ele a sua fé. Esse é o preço. É a fé e a oração. Esse é o preço para a tua vitória. Esse é o preço. Se você é uma pessoa obediente. Porque, meu querido, se você não tem obediência a Deus, não importa a campanha, não importa o que você quer que você seja, porque, meu querido, a Bíblia diz que para os ímpios não há paz. E o que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa impiedosa. Ela não tem piedade da sua alma nem da alma do próximo. Por isso, meus queridos, comece obedecendo a Deus tendo fé. Porque ter fé é, sim, um modo de obedecer a Deus. É um dos modos de obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a Deus em todos os nossos modos de viver. Isso diz 1 Pedro 1:15-16. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E se aquele que vos chamou é santo, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Santo, meu querido, não é que nunca cometeu pecado. Eu entendo que alguns irmãos dizem: santo é só Jesus, mas ninguém mais. Só que eles estão querendo dizer que só Jesus nunca cometeu pecado. É verdade, só Jesus nunca cometeu pecado. Mas nós também somos santos, não por nunca ter cometido pecado, mas porque santo, você dá um Google, você vê o que significa. Santo significa separado. É isso que é santo. É isso, meus amados irmãos. É aquele que é separado para Deus, aquele que foi escolhido por Deus, e aquele que se separa das coisas mundanas, das coisas erradas, para viver por Deus. Às vezes até, meu querido, ele pode deslizar, talvez ele sem querer pode, queridos, vir alguma coisa assim que pareça contaminá-lo, mas amados e queridos de Deus, ele logo já se purifica novamente, ele já lava suas vestes, e assim você está sempre com as roupas limpinhas. Se a tua roupa suja, o que você faz? Você logo, lava e aí já veste outra roupa limpa, até aquela ficar limpa também. E assim nós não vivemos sujos, nós vivemos limpos. É isso que a Bíblia diz. E isso não significa que nós não sujamos as roupas, sujamos, mas estamos sempre limpos por causa que nós temos mais. E quando suja aquela, nós limpamos ela. É assim também, meus amados, com a vestidura espiritual. Quando nós manchamos por algum erro, por alguma falha, nós não ficamos manchados. Nós já clamamos: Senhor Jesus, me purifica com teu sangue, me perdoa, me lava. E naquela mesma hora, seus vestes se tornam novamente alvas mais que a neve. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus nos chama a fazer hoje. No céu só entrará aqueles que forem salvos, aqueles que forem santos, aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. No céu, na terra, no mar e em tudo que neles há. Tudo por Ele, para Ele e através dEle. Por isso a Ele, somente a Ele, seja a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Amém, amados? E Jesus aqui, Ele disse: não é o corpo muito mais que os vestidos? Se Ele cuida dos nossos vestidos, quanto mais ainda do nosso corpo. O nosso corpo é muito mais valioso que os nossos vestidos. Nós conseguimos viver sem roupa. Se a gente estivesse numa mata, numa selva, vamos dizer assim, mas sem o nosso corpo, como é que a gente vai viver nessa terra? Só se formos espíritos. Mas aí é depois da morte, é claro. Queridos, vamos orar ao Senhor agora. Jesus disse aqui que Ele cuida, o Pai, Ele cuida até disso, das vestes. E Ele cuida do nosso corpo, porque é mais importante ainda o corpo que as vestes. E aqui Ele diz: antes buscai o reino de Deus, e todas essas coisas, todas essas coisas serão acrescentadas. É Lucas 12:31. E o 32 eu amo demais. Não temais, ó pequenino rebanho, porque aprouve ao Pai dar-vos o reino de Deus. Amém, amados? Se nós somos possuidores até desse reino, será que não vamos ser possuidores da saúde? Se nós somos possuidores desse reino, será que nós não vamos ser possuidores da liberdade? Claro que somos.
Vamos orar? Prepare agora já um copo com água, um vasilhame. Vamos orar e Deus operará milagres, maravilhas, curas estrondosas, coisas maravilhosas Deus fará. E ore comigo agora nesse momento, porque Deus há de se mover no meio de nós. Você está com uma dor? Eu já declaro que você vai sair dessa oração curado. Você vai passar por outras postagens, vai lá fazer o almoço, fazer o que você tiver que fazer, e você vai fazer curado, livre dessa dor e enfermidade. Fique comigo. Vamos orar? Ore comigo agora. Somente tenha fé. É isso. Você escolhe se vai ir pela dúvida ou pelo medo. Ou pela fé e a coragem. Nós escolhemos abrir a porta para o mestre ou deixá-la fechada. Muitos não fecham a porta, nunca abriram para fechar a porta. Mas muitos tratam Deus com indiferença. Nunca deixe isso acontecer com você. E hoje Jesus tem recebido muito disso em várias pessoas na igreja até mesmo. Indiferença. Não convidam para estar na sua casa, não convidam para estar com ele no trabalho, não convidam para ele os guardar aonde eles forem, não conversam com ele. Isso é ter indiferença com Deus. Jamais sejamos assim. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes revelará a sua aliança. Salmo 25:14. O segredo, a intimidade do Senhor é para os que são sinceros com ele. Provérbios 3:32. Vamos orar agora? Deus Todo-Poderoso, Pai sublime, meu Deus, nós meditamos na Tua Palavra. Aqui o Senhor disse que cuida de nós. Mesmo, Senhor, às vezes nós sendo homens e as minhas irmãs que estão assistindo mulheres de pouca fé, Senhor. Oh, meu Pai, mas mesmo assim Tua misericórdia nos abrange tão grandemente que o Senhor nos dá a vida, o ar que respiramos. O sol nasce para os bons e para os maus, para os justos e injustos, todos os dias. Ó Deus, a chuva cai e molha, Senhor, a terra de ambos, mesmo daqueles, Senhor, que são maus e mesmo daqueles que são justos. Ó Pai, meu Deus, mas tudo isso é como se o Senhor dissesse à humanidade, até com os indiferentes ao Senhor: eu te amo. Por mais que você seja indiferente comigo, eu não sou indiferente com você. Eu te amo, eu te quero pra mim. Eu quero que você esteja comigo. Eu estou à porta do teu coração. Eu estou batendo. Abra, deixe eu entrar. E vamos viver juntos, vamos fazer tudo juntos. Ah, Senhor, permita que o teu povo conheça mais intimidade com o Senhor. Permita que eles venham começar a orar mais, jejuar mais, ler mais as Escrituras. Porque, Senhor, através de conhecer tua palavra e através das experiências com Deus na oração, eles vão ter uma fé, Senhor, firme, forte, inabalável, resistente, resiliente a todas as lutas e aflições desta vida. Porque, Senhor, se a luta continuar, se a luta persistir, nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, é poderoso para guardar o nosso depósito de confiança até aquele dia em que o justo juiz vai nos dar o galardão, não somente a nós, disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:8, mas também para todos aqueles que amam a sua vinda. Ah, Senhor, nós amamos o Senhor, amamos a sua vinda. Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Mas, Senhor, não queremos somente que venhas no céu, mas hoje venhas em nossa vida e assuma os nossos problemas e venha resolver as dificuldades e sim, Senhor, dar soluções e deixar o caos em paraíso, as cinzas em alegria, a tristeza em paz e a ansiedade em tranquilidade, a doença em saúde, a dor em alívio. No nome de Jesus Cristo, assim seja. O copo com água, o vasilhame, a garrafa que teus filhos prepararam, seja nela impetrado o poder de Deus nesta água. E ao beberem eles sejam todos curados, livres do mal, livres de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E que assim seja, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos de Deus. Beba desse copo com água com fé. Diga comigo assim: graças a Deus que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Respire forte. Sobe. Isso aí. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Deus os ouviu. Fique tranquilo. Deus vai na frente de você hoje. Vai endireitar seus caminhos. Vai abrir os caminhos. Vai te dar paz. E os anjos de Deus hoje vão te proteger aonde quer que você andar ou ficar. Creia nisso e tome posse no nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã voltamos com outra live. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Volte a nos ouvir às 11 horas da manhã.
com certeza será grande a bênção de Deus, maior ainda do que a de hoje. Por isso venha, quanto mais bênção melhor. A Bíblia diz, a pessoa fiel será acumulada, ó, bênção sobre bênção, será acumulada de bênçãos, é isso que a Bíblia diz. Amém, amados? Um grande abraço do Senhor Jesus Cristo e do missionário Samuel Rosa. Temos aqui pessoas, temos orado por todas elas, que estão no livro da oração. Você, a semelhança delas, pode botar, ore por mim aí nos comentários. Vamos incluir seu nome, vamos botar seu nome e vamos botar assim do lado. E família. E assim estaremos orando por você e seus familiares. Amém, amados? A paz de Jesus Cristo seja no vosso coração. Irmã Neucida Rosa, lá diretamente de Arroio do Meio, ouvinte assídua de nossas lives, Deus abençoe a senhora. Irmã Terezinha Castro, outra abençoada de Deus, sempre está na escuta, lá de Rio Grande. Deus abençoe a senhora no nome de Jesus. Irmão Renatinho, lá de Tramandaí, Deus abençoe, querido, lá diretamente da IPC de Tramandaí. Deus abençoe o senhor, toda a sua casa, sua família, querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, amados. Receba a bênção e a graça de Deus, aonde quer que você esteja, viu? Receba essa bênção, essa graça da parte de Deus. Receba luz, vida e força, no nome de Jesus. Todos vocês, meus queridos, que nos escutarem, e ainda outros que vão nos escutar. Um que sempre escuta, não, às vezes não na hora, mas depois, o Tenente Valmir serve. Deus abençoe o senhor também, meu querido. Fica na paz de Jesus Cristo. Até mais, amados. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim quiser e permitir. Paz. A paz de Jesus no vosso coração, queridos. Amanhã outra live, viu? É de segunda a sexta, às 11 horas da manhã.